Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos da Aliança Espírita Irma de Castro, a nossa Meimei Gravatá, estimando que a paz do nosso amorável Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Em prosseguimento ao estudo da obra O Céu e o Inferno, refletiremos hoje sobre o item A Condessa Paula, que está na segunda parte do Céu e Inferno, capítulo 2, que trata dos espíritos felizes. Inicialmente haverá uma narrativa, uma descrição das circunstâncias e, ao final, o depoimento do espírito da Condessa Paula. O texto assim inicia: bela, jovem, rica e de estirpe ilustre. Esta era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu com 36 anos de idade em 1851. Seu necrológio é daqueles que podem resumir-se nestas palavras por 1000 bocas repetidas. Porque tão cedo retira Deus tais pessoas da terra? Então a gente percebe neste início que a Condessa Paula era alguém que gozava de grande estima entre as pessoas e que veio a desencarnar muito jovem. Felizes os que assim fazem abençoada a sua memória. Ela era boa, meiga e indulgente, sempre pronta a desculpar ou a atenuar o mal, em lugar de aumentá-lo. Jamais a maledicência lhe conspurcara os lábios. Percebe-se então que a Condessa Paula era alguém de elevado teor espiritual. Sem arrogância nem austeridade, era, ao contrário, com benevolência e delicada familiaridade, que tratava os fâmulos. Fâmulos significa criados, empregados. Despercebida ao demais de quaisquer aparências de superioridade ou de humilhante proteção. Compreendendo que as pessoas que vivem do trabalho, não são rendeiros e que, conseguintemente, têm precisão do que se lhes deve, já pela sua condição, já para se manterem, jamais reteve o pagamento de um salário. Então ela tinha empregados e cumpria religiosamente as suas obrigações para com o pagamento dos seus funcionários, dos seus criados e empregados. A simples ideia de que alguém pudesse experimentar uma privação por sua causa ser-lhe-ia um remorso de consciência. Então é alguém perfeitamente identificada com o bem.
ela não pertencia ao número dos que sempre encontram dinheiro para satisfazer os seus caprichos, sem pagarem as próprias dívidas. Não podia compreender que houvesse prazer para o rico em ter dívidas, e humilhada se julgaria se lhe dissessem que os seus fornecedores eram constrangidos a fazer-lhe adiantamento. Fazer-lhe adiantamentos. Então era uma pessoa extremamente ética do ponto de vista dos seus compromissos financeiros. Também, por ocasião da sua morte, só houve pesares, nenhuma reclamação. A sua beneficência era inesgotável. Mas não essa beneficência ostentosa à luz meridiana. E assim, exercia a caridade de coração, que não por amor de vanglórias. Só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou, os desesperos que acalmou, pois tais virtudes só tinham por testemunhas os infelizes que assistia. Então era uma pessoa absolutamente prudente nesse aspecto, de elevada simplicidade. Ela timbrava, além disso, em descobrir os mais pungentes infortúnios, os secretos, socorrendo-os com aquela delicadeza que eleva o moral em vez de o rebaixar. Da sua estirpe e das altas funções do marido, decorriam-lhe encargos domésticos, aos quais não podia eximir-se. Satisfazendo plenamente as exigências de sua posição, sem avareza ela o fazia. Contudo, com tal método, evitando desperdícios e superfluidades, que metade lhe bastava do que a outrem fora preciso para tanto. E desse modo, se permitia facultar da sua fortuna maior quinhão aos necessitados, destinando a renda de uma parte dessa fortuna, exclusivamente a tal fim, considerava-a sagrada, essa parte da fortuna, e como de menos a despender no serviço da sua casa. E assim, encontrara meios de conciliar os seus deveres para com a sociedade e para com os infortúnios. E aqui eu quero chamar a atenção de que nós podemos recordar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, que é algo extremamente importante de nós correlacionarmos com esta descrição da Condessa Paula, aí na obra O Céu e o Inferno. Esse capítulo 13 do nosso Evangelho é aquele cuja temática é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Mais especificamente nos itens 4, que trata dos infortúnios ocultos, e também no item 16. O item 16. O item 16 é uma mensagem do espírito Jean, que foi transmitida na cidade de Bordeaux no ano de 1861. Então, eu consigo perceber uma clara relação entre essa descrição da Condessa Paula e estes dois itens do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Mas sigamos. Um de seus parentes, iniciado no Espiritismo,
evocou-a 12 anos depois de falecida e obteve em resposta a diversas perguntas a seguinte comunicação. Então, alguém que era parente lá da Condessa Paula e que tinha conhecimento e participação na doutrina dos espíritos, fez uma evocação 12 anos depois do seu falecimento e ela veio trazer uma mensagem. Então, agora nós vamos ouvir o que diz a Condessa Paula. Ela inicia dizendo: tendes razão, amigo, em pensar que sou feliz. Assim é, efetivamente. E mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau. Então ela já deixa claro para todos nós que a felicidade, a alegria no plano espiritual daqueles que, quando reencarnados, cumprem eficazmente o sentido da sua reencarnação, são passíveis de experimentar no plano espiritual. Ou seja, a colheita é diretamente proporcional ao plantio. E pela descrição anterior, a gente percebe que a Condessa Paula fez um plantio absolutamente primoroso, razão pela qual, agora, 12 anos depois da sua desencarnação, ela diz o que encontrou de alegria e felicidade no plano espiritual. Claro que em função de tudo que ela fez na Terra. Ela diz mais: mas eu estive na Terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. Então a vida dela não foi uma vida difícil, muito pelo contrário, mas ela soube aproveitar com dignidade todas as facilidades que a vida havia lhe oferecido ou estava lhe oferecendo quando encarnada. Juventude, homenagem, saúde e fortuna. Tudo o que entre vós outros constitui felicidade, eu possuía. O que é, no entanto, essa felicidade comparada a que desfruto aqui? E ela faz uma pergunta. Então ela coloca todas as coisas que aqui na Terra nos fazem felizes, mas termina perguntando para todos nós se tem como comparar a felicidade do plano espiritual para aquele que efetivamente cumpre os propósitos da sua reencarnação, qual seja de evoluir, quando comparado com as coisas aqui da Terra. Ela disse que teve tudo, mas o que ela estava desfrutando lá era absolutamente incomparável. E ela prossegue: esplêndidas festas terrenas em que se ostentam os mais ricos paramentos. O que são elas comparadas a estas assembleias de espíritos resplendentes de brilho, que as vossas vistas não suportariam, brilho que é o apanágio da sua pureza. A gente conclui então que ela está num lugar do plano espiritual cercada de espíritos, como ela diz, resplendentes de brilho, de elevado teor espiritual, de alta envergadura. Os vossos palácios de dourados salões, que são eles, comparados a estas moradas aéreas, vastas regiões do espaço, matizadas de cores, que obumbrariam o arco-íris. Então, nessa comparação, a gente vai percebendo, através da Condessa Paula, que o local para onde ela foi, onde ela está, é incomparável com o que ela tinha visto quando estava reencarnada. Os vossos passeios, a contados passos nos parques, a que se reduzem, quando comparados aos percursos da imensidade mais céleres que o raio.
horizontes nebulosos e limitados, os nossos aqui na Terra, que são, comparados ao espetáculo de mundos a moverem-se no universo infinito, ao influxo do Altíssimo. E como são monótonos os vossos concertos mais harmoniosos em relação à suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma. Eu achei fantástico esta colocação da Condessa Paula. Os nossos concertos mais harmoniosos são absolutamente monótonos, comparados com as vibrações que se traduzem numa melodia absolutamente espetacular. E como são tristes e insípidas as vossas maiores alegrias, comparadas à sensação inefável de felicidade que nos satura todo o ser, como um eflúvio benéfico, sem mescla de inquietação, de apreensão, de sofrimento. Aqui, tudo ressumbra amor, confiança, sinceridade. Por toda parte, corações amantes, amigos, por toda parte. Sem dúvida que a Condessa Paula está numa localização do plano espiritual absolutamente elevada. Nem invejosos, nem ciumentos. É este o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente, se seguirdes o reto caminho da vida. Aí vem a lição, a explicação e a lição. A esperança. Todos nós poderemos estar num local semelhante ao da Condessa Paula, mas, para tanto, a receita dela, que é infalível, é desafiadora. O reto caminho da vida. A felicidade uniforme fatigaria, diz ela. No entanto, e assim, não acrediteis que a nossa seja extrema de peripécias, nem concerto perene, nem festa interminável, nem beatífica contemplação por toda a eternidade. Porém, o movimento, a atividade, a vida. O que é que ela está querendo nos dizer? Lá em cima, no plano espiritual, a tarefa continua, o trabalho continua. Por mais que se tenha tido uma primorosa existência terrena e se esteja num elevado lugar no plano espiritual, a luta continua, o trabalho continua. Não vai se ficar nessa circunstância que ela descreve, né, do concerto perene, da festa interminável, da beatífica contemplação. Não. É movimento, atividade e vida, é trabalho. Produz-se ainda em favor de si mesmo e em favor do próximo. As ocupações, posto que isentas de fadiga, revestem-se de perspectivas e emoções variáveis e incessantes, pelos mil incidentes que se lhes filiam. Então todo mundo tem uma ocupação, todo mundo tem uma tarefa. Tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismos na natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. Responsabilidade dos espíritos que nos tutelam, dos nossos mentores, guias e protetores. E é o vai e vem, não de uma rua a outra, porém de um a outro mundo.
Mundo espiritual, mundo terreno, mundo espiritual. Reunindo-nos, separando-nos, para novamente nos juntarmos. E reunidos em certo ponto, comunicamos-nos o trabalho realizado, felicitando-nos pelos êxitos obtidos. Ajustamo-nos mutuamente, nos assistimos nos casos difíceis. Então há uma solidariedade espiritual, no plano espiritual. Naquelas circunstâncias de dificuldades, as entidades espirituais se ajudam mutuamente. Finalmente, asseguro-vos que ninguém tem tempo para enfadar-se, por um segundo que seja. Então não há descanso no sentido de descanso como nós interpretamos aqui na Terra. Está-se em permanente atividade. E é justamente essa permanente atividade que não deixa ninguém ficar enfadado. Presentemente, a Terra é o magno assunto das nossas cogitações. Que movimento entre os espíritos! Que numerosas falanges aí afluem, a fim de lhe auxiliar o progresso e a evolução. Dir-se-ia uma nuvem de trabalhadores a destrincharem uma floresta, sob as ordens de chefes experimentados. Abatem uns os troncos seculares, arrancam-lhe as raízes profundas, desbastam outros o terreno. Amanham estes a terra, semeando. Edificam aqueles a nova cidade sobre as ruínas carunchosas de um velho mundo. Evidentemente que ela está usando uma metáfora para dizer da ação das entidades espirituais em cada criatura que elas ajudam, que elas tutelam, que elas colaboram, transformando cada um pela sua influência. Claro, respeitando sempre o livre-arbítrio do reencarnado. Se o reencarnado não quiser, os espíritos compreendem e afastam-se. Neste Comenos, reúnem-se os chefes em conferência e transmitem suas ordens por mensageiros em todas as direções. Então, há uma espécie de um estado maior, em que as decisões são discutidas, são tomadas e de lá são transmitidas àqueles mensageiros, os espíritos que vêm até nós para nos auxiliar. A Terra deve regenerar-se em dado tempo. Uma esperança, hein? Pois importa que os desígnios da providência se realizem, e assim tem cada qual o seu papel. Encarnados e reencarnados têm papel importante nesta transição terrena do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração, sem dúvida. Não me julgueis simples espectadora desta grande empresa, o que me envergonharia, uma vez que todos nela trabalham. Importante missão me é afeta, e grandemente me esforço por cumpri-la o melhor possível. Então, se ela trabalhou aqui na Terra, mais ela está trabalhando no plano espiritual, e ela se sente extremamente feliz, satisfeita pela oportunidade que está tendo. Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. Olha aí que testemunho importante. E ficais certo de que a minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si só, e há tanto, suficiente. Uma grande humildade da parte da Condessa Paula. Em várias existências, passei por provas de trabalho e miséria, que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Olha que testemunho importantíssimo.
a participação do espírito na escolha das provas, lá no planejamento reencarnatório. Então ela está dizendo aqui para nós que todas as existências que ela passou e que ela teve prova de trabalho, de miséria, de dificuldade, ela havia escolhido e ela tinha consciência que o fazia na perspectiva de depurar o espírito e evoluir. E ela continua. Dessas provas, tive a dita de triunfar. Vindo a faltar, no entanto, uma. Porventura de todas a mais perigosa. A da fortuna e bem-estar materiais. Um bem-estar sem sombras de desgosto. Então, depois de passar por muitas circunstâncias de trabalho e miséria, então ela recebe, forçando a barra, recebe um prêmio, que é de ter uma existência de fortuna. E ela se coloca com dificuldade para viver essa circunstância. Tanto que ela diz, nessa existência afortunada, consistiu o perigo. E antes de o tentar, eu quis sentir-me assaz forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça do seu auxílio. Então, duas coisas importantes a gente percebe, né? Ela foi construindo nas existências com dificuldade toda uma fortaleza espiritual para um dia receber uma existência afortunada, e em que pese o desafio que essa existência afortunada iria oferecer para ela, ela foi se preparando, mas teve ao lado do resultado do esforço das existências anteriores, o esforço de progresso, ela teve a concessão da graça divina, do auxílio de Deus. Muitos espíritos há que, seduzidos por aparências, pressurosos escolhem essa prova, mas, fracos para afrontar-lhe os perigos, deixam que as seduções do mundo triunfem da sua inexperiência. Está dizendo para a gente que muitos pedem esta prova da fortuna e sucumbem. São atropelados pela existência afortunada e entram na contramão da evolução. E aí ela faz um chamamento. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações, sofri reveses e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falhido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Olha que interessante. Ela ganhou o pão com o suor do rosto, trabalhou muito, saturou-se de privações, foi experimentando todos os reveses da vida. Mas foi tudo isso, como ela diz, que retemperou as forças da alma, que deu a ela a sustentação para enfrentar a prova da fortuna. Como eu, também vós tereis a vossa prova da riqueza. Mas não vos apreceis em pedi-la muito cedo. Eu achei fantástico esse conselho da Condessa Paula. É um conselho com uma esperança, né? Um alento. Vamos ter a prova da riqueza? Vamos, mas não adianta se apressar em pedir muito cedo, porque talvez a gente não esteja preparado, principalmente aqueles que estão tendo uma existência de muitas dificuldades. E ela vai falar para o outro tipo de criatura. E vós outros, ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredora, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Fantástico, né? Nada de ilusão com as fortunas. Agradecendo o carinho, da atenção, esperando ter contribuído para o entendimento
deste tema. Agradeço também as boas vibrações dispensadas e desejo que todos fiquemos em paz com Jesus. Um forte abraço.